Olá, sexto ano. Hoje nós iremos estudar o sistema respiratório. O ser humano adulto, em situações extremas, é capaz de ficar cerca de 20 dias sem comer, de 3 a 4 dias sem beber água, aproximadamente 3 minutos sem respirar. Mas o que a respiração tem de tão especial para a manutenção da vida? O que é que ela nos fornece? A palavra-chave para a função da respiração é energia. Então, vamos ver agora um esquema simplificado da respiração celular, que é um conjunto de reações químicas que libera energia. Nesse esquema que vocês observam, nós temos aí que na respiração nós precisamos de glicose como fonte de energia e oxigênio, que irá produzir, devolver o dióxido de carbono e água. Então, o nosso corpo, a reação química que vocês acabaram de ver, ela ocorre dentro das células e é dependente de uma organela conhecida como a mitocôndria. Ela é uma organela celular presente em todas as células eucarióticas. Nesse processo, conhecido como respiração celular, a degradação da glicose contida nos alimentos, lembra? Na presença do oxigênio, vai gerar a energia. Essa energia vai ser utilizada pelo corpo. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e a água. E para que o oxigênio do ambiente ele chegue até as nossas células, a gente faz o uso do nosso sistema respiratório, formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. O ar que a gente respira contém 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1 de outros gases. Esses gases ele entra pelas vias respiratórias, mas o nosso corpo ele só vai aproveitar o oxigênio. Nosso sistema respiratório é tão importante quanto esses gases da atmosfera, pois ele tem como função levar o oxigênio para o nosso corpo. E como vocês observam aí estão algumas estruturas do sistema respiratório que nós iremos conhecer cada um deles isoladamente e com mais detalhes nos vídeos a seguir. Quando a gente respira, o tórax e o abdômen eles se movimentam. Isso acontece porque a caixa torácica se expande para que os pulmões se encham de ar e voltem à sua posição quando os pulmões se esvaziam. A esses movimentos são chamados de inspiração e expiração. Na inspiração, como vocês observam, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais. Então, o ar entra, o diafragma desce e as costelas sobem, aumentando o volume da caixa torácica e diminuindo a pressão interna, possibilitando a entrada de ar nos pulmões. Já na expiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam e as costelas, elas abaixam. O volume do tórax e dos pulmões diminui e o ar sai. Então, vamos repetindo. Nós temos dois movimentos. Esses movimentos é o de inspiração e expiração. E essa entrada e saída de ar é o que denomina a nossa respiração. O nosso sistema respiratório ele é composto de vários órgãos responsáveis pela captação de oxigênio e pela eliminação de gás carbônico. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os pulmões são dois órgãos esponjosos que se situam dentro da caixa torácica. O pulmão direito ele tem 3 lobos, ou seja, 3 partes, e é ligeiramente maior do que o esquerdo, que só tem 2. Entre os pulmões existe um espaço onde o coração fica abrigado. Então, o coração, na verdade, ele se localiza no meio. A gente tem a ideia de que o coração esteja no lado esquerdo. Por quê? Porque o pulmão direito ele tem 3 lobos, ele é maior, então o coração ele fica no meio, só que a maior parte dele ele está no lado esquerdo. Então ele bate, a gente sente bater mais intensa no lado esquerdo por esse motivo. As vias respiratórias é formada pela cavidade nasal, a faringe, palato duro, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões direito e esquerdo não faz parte das vias. Nós temos os bronquíolos, os alvéolos e por fim o diafragma. As cavidades nasais estão localizadas na região interna do nariz e é por ela que o ar entra em nosso corpo. Elas se comunicam com o meio externo por intermédio de 2 aberturas denominadas narinas. Nas cavidades nasais,
Os pelos e o muco, como vocês estão observando, temos pelos e mucos, eles vão realizar a limpeza do ar, retendo partículas de poeira. Então, nessa região, o ar também ele vai ser aquecido e umidificado, o que vai facilitar a troca de gases entre os tecidos. Então, é por isso que é importante respirar pelo nariz, porque ele vai fazer esse processo de limpeza de ar. E os brônquios também têm essas células ciliadas, que elas se revestem nas paredes, exceto nos bronquíolos e nos alvéolos, e esse movimento vibratório que vocês estão observando, ele conduz o muco de forma contrária ao que é produzido pelo movimento dos pulmões. Então, ele vai ser eliminado para eliminar aquelas partículas estranhas e na tosse ou pela deglutição. Então, as partículas que serão fixadas pelo muco, ele vai fazer esse movimento contrário para ser eliminado pela tosse ou pela deglutição. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, servindo de passagem para o ar e para os alimentos. Após passar pela faringe, o ar é encaminhado pela laringe, onde estão localizadas as pregas vocais. Quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vibram e produzem o som. Aí nós temos aí o epiglote, que é a estrutura que impede que o alimento entre na traqueia. Vocês estão lembrados, né? Então é aquela portinha que abre e fecha para o sistema digestório e respiratório. Em seguida, o ar passa para a traqueia, onde nas paredes internas há cílios que, ao se movimentar, conduz o muco com impurezas em direção à faringe para que seja eliminado, como nós vimos anteriormente, através da tosse. Os brônquios são ramificações da traqueia que penetram nos pulmões e depois ramificam-se em tubos menores que se espalham por todo o pulmão. Esses são os bronquíolos. O conjunto dessas ramificações parece como uma árvore, né? Por isso que é denominado de árvore respiratória. Na extremidade dos bronquíolos nós temos os alvéolos pulmonares. Esses são responsáveis pelas trocas gasosas. Ao redor da fina parede desses alvéolos encontra-se uma rede de vasos sanguíneos muito finos, que são os capilares. Então, esses capilares vão levar o oxigênio para o corpo e eliminar o gás carbônico. Mesmo que a gente possa ter o nosso próprio mecanismo de defesa, como as células ciliadas, o muco, que retém as partículas de sujeira do ar que a gente respira, tentando eliminar os corpos estranhos que vêm junto ao ar, nós não estamos livres de doenças do nosso trato respiratório. Então, essas doenças, elas atingem o sistema respiratório e ela pode apresentar diferentes origens. Entre as mais comuns estão as causadas por micro-organismos como vírus, bactérias e fungos. Outras podem ser de natureza alérgica ou decorrente do cigarro. Para evitar essas doenças causadas por vírus e por bactérias, como a gripe, a pneumonia, a tuberculose, a Covid, por exemplo, é importante manter hábitos de higiene, como lavar as mãos antes das refeições, não compartilhar copos, talheres e canudos, evitar levar as mãos aos olhos, boca ou nariz, pois a entrada dos agentes causadores das doenças se dá principalmente por essas regiões. A gripe, por exemplo, ela é causada por um vírus e a tuberculose por bactéria, mas elas podem ser prevenidas com vacinação também. Devemos também manter os ambientes sempre ventilados e com entrada de luz solar. Essas são ações que também auxiliam para evitar propagação desses micro-organismos. O hábito de fumar, ele é um dos principais responsáveis por diversas doenças respiratórias, como a efizema, que causa lesões nos alvéolos e pulmonares, e entre outras doenças aí. A poluição do ar também ela pode ser causa de vários problemas respiratórios e pode agravar os sintomas de asma, que é uma doença pulmonar que em algumas situações pode exigir internação hospitalar. Então, para nós, é importante que a umidade do ar que respiramos seja superior a 60%. Abaixo desse valor, as trocas gasosas vai ficar difícil, o que pode causar complicações respiratórias, principalmente em crianças e idosos. Então, manter os ambientes úmidos com toalhas ou umidificadores é uma alternativa para os dias em que a umidade do ar esteja muito baixa. Então, é isso. Vocês vão ficar com a atividade no módulo página 39 e até o próximo vídeo.